Olá, pessoal. Boa noite a todos. É, Sejam todos bem-vindos aí novamente nesse início de semestre. E para começar a nossa videoaula de hoje, eu queria passar um recado aí para vocês, tá joia? Eu criei aqui o meu canal, né, no YouTube. E aqui no canal, pessoal, só para poder mostrar para vocês, quem tiver interesse depois de acessar, eu criei aqui um curso de programação orientada a objetos em Java, tá bom? Então aqui tem vários tópicos aqui, vários assuntos aí que a gente abordou ao longo da nossa disciplina de programação orientada a objetos. E para quem ficou em dúvida em algum assunto, né? Qualquer assunto aqui, basta acessar a videoaula aqui, tá bom? Então, só de exemplo aqui, pessoal, vamos supor que eu não estou muito lembrado de encapsulamento ou modificadores de acesso, né? Então, basta clicar aqui em encapsulamento e modificadores de acesso para poder assistir aí a videoaula, tá bom? Sobre encapsulamento e modificadores de acesso, tá bom? Então, deixa eu encerrar aqui. Bom, a nossa videoaula de hoje, eu vou mostrar aí para vocês uma palavra-chave do Java, né? Uma palavra-chave reservada aí, uma nova palavra-chave, né? Então a gente vai aprender, né, ao longo dessa semana que vem agora, né? Além do static, né, a gente vai aprender nessa aula de hoje a palavra-chave static, em seguida a palavra-chave final, ou final, né? E, e depois nós iremos aprender também um pouco mais sobre a classe string e os seus métodos, os principais métodos da classe string e a classe object, né, com os principais métodos também da nossa classe, da classe object, tá bom? Então, ao longo dessa próxima semana, eu irei postar essas 4 videoaulas aí para vocês. Bom, começando a nossa videoaula de hoje, eu vou criar um novo projeto aqui no menu File, New, Java Project. Aqui eu vou colocar o nome do projeto como um projeto static, tá bom? Só para poder mostrar para vocês como é que funciona essa palavra-chave aqui, tá bom? Então vamos lá. Criei o projeto aqui, projeto static. Vou criar um pacote aqui, tá bom? Com um nome bem rápido e simples aqui, PCK, só para poder ilustrar aí para vocês. Vou vir aqui criar uma classe, tá bom? Vou criar uma classe, aqui só de exemplo, calculadora, tá bom? Vou criar uma classe calculadora. E nessa classe eu vou colocar aqui dois métodos aqui, tá? Public int soma, tá bom? Num int num 1, vírgula int num 2, tá joia? E aqui eu faço um return num 1 mais num 2, perfeito? Eu vou fazer aqui também, pessoal, criar um outro método aqui, bem simples também, um outro método soma, só que agora eu vou usar o conceito aí de sobrecarga, tá bom? É bom que a gente relembra desse assunto aí das nossas videoaulas anteriores aí, tá? Então, vou colocar aqui int 3, né? Então, eu criei um método sobrecarregado aí que retorna num 1 mais num 2 mais num 3, perfeito? Então, aqui eu tenho dois métodos aí da nossa calculadora. Bom, aqui no pacote PCK eu vou criar uma classe main, tá bom? Com public static void main. E vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui, vou criar uma calculadora, tá? Calc igual a new calculadora. Perfeito? Bom, criei aqui então uma calculadora,
Agora, eu preciso fazer o quê? Para poder usar essa calculadora, eu devo fazer o quê? Devo fazer calc.soma, né? E aí passo os números que eu quero somar aqui, por exemplo, né? Então, posso colocar um outro teste aqui também, cálculo.soma, com outro método, passando aqui 3, 4 e 5. 3, 4, 5. Eu tenho aqui então, né, um método para poder somar aí, né? Então posso ter aqui, vou colocar aqui um int resultado 1, recebe isso daqui, um int resultado 2 vai receber isso aqui. E vou mandar imprimir aqui, tá? Fazer um siso, resultado 1, e aqui vou fazer um siso, resultado 2. Bom, até aqui, pessoal, não tem nada de novo, né? Deixa eu só fazer um Ctrl Shift F aqui para poder formatar. Na verdade, já está formatado aqui. Bom, até aqui, até esse ponto, a gente não tem nada de novo, né? Então, se eu mandar imprimir aqui, ele vai simplesmente exibir aí os resultados da soma, né? De 2 com 5, 3 com 4 e 5, né? Então, aqui vai dar 7, aqui no resultado 2 vai dar 12, né? Resultado 1, 7, resultado 2, 12. Bom, só que, o que acontece, né? Essa calculadora, vamos supor que a gente queira usar essa calculadora, né? Em outras partes do meu código, né? Então, eu teria que sair criando instâncias dessa calculadora. E essa calculadora, ela apenas faz o quê? Operações, né? A ideia aqui é que eu não preciso criar um objeto calculadora, né? Porque ela só faz operações, né? Só vai fazer operações aqui de soma, por exemplo, né? Eu poderia colocar outras operações aqui de subtração, multiplicação, divisão, né? Mesmo assim, continuaria uma calculadora que só faz operações, né? Operações simples aí no caso, né? Então, com isso, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, usar uma palavra-chave reservada chamada static, tá bom? Então, eu poderia usar aqui um static, né? Lembrando aí, pessoal, que a palavra-chave static, o que vai acontecer, né? Eu só consigo usar ela dentro de um método ou por meio de uma variável, né? Ou eu uso ela no método ou numa variável, ou um atributo da classe, né? Então, não faz sentido eu usar o static na declaração da classe. Conseguem me entender? Então, eu vou usar o static ou no método ou dentro de um atributo ou uma variável, né? Então, com isso, o nosso código ele continua funcionando. Ele vai continuar funcionando normalmente. Porém, não é necessário eu criar agora, né, criar um objeto calculadora para poder somar 2 ou 3 números. Basta eu fazer da seguinte forma: basta eu apagar isso aqui, né? Vou deixar até comentado aqui, né? Então, eu posso simplesmente pegar aqui e colocar o próprio nome da classe, ó, calculadora, e aqui embaixo a mesma coisa, calculadora, perfeito? Então, eu não preciso agora criar um objeto, tá bom? Para poder usar esses métodos soma da calculadora. A partir do momento que eu faço uso static, né, esse método aqui, ele passa a ser reconhecido em qualquer parte do meu código, tá bom? O static, pessoal, ele indica que é um método, né, que é independente da instância, né? Então, eu não preciso instanciar uma calculadora para poder usar esse método. E além disso, eu posso ter outros métodos também que não são estáticos, tá bom? Posso ter aqui um public, por exemplo, né, int multiplicação, por exemplo, né? Aí eu colocaria ele int no 1, int num 2, tá?
Então, aqui eu teria um método de multiplicação, né? Vamos supor que esse método, ele não é estático. Então, para esse método de multiplicação, como ele não é estático, eu teria que criar uma instância calculadora para poder chamá-lo. Então, aqui eu não consigo chamar, por exemplo, criar aqui um int resultado 3 e fazer isso aqui, ó. Eu não consigo agora, porque não é um método estático. Ó. Então, se eu tentar aqui vier chamar a multiplicação, não aparece, ó. Tá vendo? Então, não vai aparecer. Agora, se eu fizer dessa forma aqui, ó, se eu chamar aqui calc, aí sim eu consigo chamar a multiplicação, ó. Aí eu consigo multiplicar, por exemplo, 2 por 3. Mas aqui nesse caso, eu acabo sendo obrigado a usar, na verdade, a criar uma instância para poder chamar ou invocar aí o método de multiplicação, porque ele não é um método estático, tá bom? Então, para eu manter esse padrão aqui, eu posso colocar aqui como static também, tá bom? Perfeito? E aí, o que vai acontecer? Quando eu coloco como static, né? Então, eu independo de uma instância para poder chamar esse método ou usar esse método de multiplicação. Então, a partir desse momento, eu posso comentar aqui novamente e usar o que? O nome da classe para poder chamar ou invocar o método da multiplicação. Perfeito? Deixa eu só voltar a minha tela aqui. Perfeito, pessoal. Então, ó, se eu colocar aqui um siso aqui, só para poder mostrar aqui o resultado, ele vai exibir aí o resultado normalmente aí da multiplicação. Perfeito? Então, deu 6 aqui o resultado. Pessoal, entendido essa questão aqui, então, do static, né? Então, aqui, ó, eu consigo usar a palavra-chave static, né? De forma que ela é independente de uma instância aí, tá bom? Eu não preciso criar um objeto calculadora para poder invocar os métodos estáticos da classe, tá bom? Com isso, basta usar o nome da própria classe e o método que eu quero chamar e passar os seus respectivos parâmetros aí. Perfeito? Bom, com isso, pessoal, a gente consegue também, lembrando aí, né, por exemplo, a main, né? A própria main, ela possui um static, né? O que significa esse static aí? Porque eu não dependo de nenhuma instância, né, para poder executar o método main, né? Ou seja, eu não preciso criar um objeto da classe main, né? E aí fazer main, nome da classe, ponto main, né? Chamando o método main. Eu não preciso criar uma instância da classe main para poder invocar ou chamar o método main, né? Para poder executar o método main. Ele é independente de instância, então ele é o ponto inicial de execução do meu programa, tá ok? Então ele não depende de nenhuma instância para poder ser executado, tá bom? Ele, lembrando aí também que ele vai ser o ponto inicial, ponto de partida aí de execução, né, do nosso programa. Perfeito? Uma outra questão também, pessoal, que eu queria falar com vocês, né, além dessas partes aí que eu já comentei, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, tem uma outra possibilidade também de usar o static, né, por exemplo, né, vamos supor que eu queira, vamos criar aqui, bom, deixa eu ver aqui, verificar, tá ok. Eu vou criar, pessoal, uma outra classe aqui só para poder fazer um exemplo aqui para poder mostrar para vocês, tá? Eu vou colocar aqui pessoa, tá bom? Vou criar uma classe pessoa e vou criar aqui para dentro dessa classe um private string nome, tá bom? Vou colocar bem simples aqui, private int idade, perfeito?
Bom, vou criar aqui também os métodos getters e setters. Deixa eu criar aqui, poder agilizar aí para nós, os métodos getters e setters, select all, generate. Então aqui eu vou dar um enter aqui, vou criar também um construtor dessa classe aqui. Deixa eu criar aqui source, generate construct and fields, né? Dá um generate aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu só fazer um set nome. E aqui eu vou fazer um set idade aí, tá? Vou pagar um super aqui. Tá? Pessoal, então, só para, antes de eu comentar aqui da classe pessoa, para poder relembrar aí, a calculadora, ela é uma classe que a gente chama de classe utilitária, né? Por quê? Eu consigo invocar, né? Eu consigo usar a classe calculadora e os seus métodos estáticos a partir de qualquer outra parte do meu programa, qualquer outra classe que eu queira usar essas operações aqui, né, através dos métodos estáticos. Então, eu não preciso criar uma instância da calculadora para fazer essas operações aqui. Basta eu colocar o nome da classe, ponto, o método que eu quero chamar, tá bom? Que eu quero executar aí. Então, aqui eu criei uma classe pessoa, com nome e idade, com construtor, né? Então, só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou vir aqui no construtor, eu vou criar assim, ó, um private, olha que interessante. Vou colocar um static, tá? Que eu consigo também colocar no atributo, né? Lembrando aí. Vou colocar um static, e aí eu vou colocar assim, ó, int cont, tá? O que que eu vou fazer aqui? Olha que interessante. Eu consigo vir aqui no construtor e fazer o seguinte, eu faço aqui, cont vai receber cont mais, né? Cont vai receber cont mais um, vou colocar assim, tá? Cont vai receber cont mais um. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um método aqui para poder me retornar aí int o número de instâncias, ou seja, quantas pessoas eu criei, né, com a classe pessoa, né? Eu poderia usar esse contador aí para poder contar o número de instâncias com qualquer outra classe, né? Então, eu estou dando um exemplo com a classe pessoa, mas poderia ser utilizado esse contador de instâncias, né? Ou seja, quantas instâncias foram criadas, quantas instâncias da classe pessoa foram criadas dentro do meu programa, tá bom? Consegue entender, enxergar a importância, né? A importância a necessidade, e às vezes você pode precisar contar quantos objetos tem de uma determinada classe, então você vai fazer dessa forma aqui, tá bom? Então vamos lá. Public int é get número de instâncias. Perfeito, pessoal? E aí eu vou fazer o que? Um return, né? Aí eu vou colocar aqui this ponto cont. Perfeito? This ponto cont. Aqui, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na main, né? Na nossa classe main, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro da main é, alguns objetos pessoas, né? Então, para isso, eu vou apagar aqui, tá? Esses exemplos que eu dei aqui e vou criar aqui uma pessoa, tá bom? Pessoa, vou colocar aqui, Ricardo, vou colocar aqui P1, vai, igual a new pessoa, né? Então aqui eu coloquei uma pessoa, tem que passar o nome para ela, Ricardo, né? E a idade 35. Né? Eu vou colocar aqui, deixa eu pensar aqui, numa forma, vou colocar, deixa assim mesmo, P1. E aí, pessoal, eu posso criar aqui, aqui nesse caso eu estou usando um contador no próprio nome da variável, né? Vocês conseguem me entender? Mas eu poderia colocar
pessoa física, por exemplo, pessoa física, né? E, sei lá, uma pessoa jurídica que dá um nome para variável, um nome diferente, sem usar um contador, né? E poderia colocar aqui Maria 27. Bom, poderia colocar dessa forma aqui, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Né? Criei duas pessoas, e aí vamos supor que por algum motivo eu queira saber quantas instâncias, né, tem na minha aplicação, quantas instâncias da classe pessoa tem na minha aplicação. Então, eu vou fazer assim, eu preciso, e eu consigo fazer o seguinte, pessoal, olha que interessante, né? Eu posso, inclusive, fazer assim, ó, vir aqui em pessoa, né, e colocar um static aqui, ó, também, né? Só que aí, o que acontece aqui? Conte já está como estático, deixa eu só verificar o que aconteceu aqui. Static content. Deixa eu verificar aqui. Public static int, deixa eu só verificar uma coisa aqui, pessoal, que aqui ele já está com inteiro aqui, né? Deixa eu só verificar uma coisa. Private static int cont. E eu estou incrementando aqui. Na verdade, pessoal, deixa eu só voltar aqui na minha imagem. Na verdade, eu nem preciso fazer isso não. Não precisa, eu vou explicar o que aconteceu ali. Mas antes disso, deixa eu só colocar aqui. Eu posso fazer assim, uma pessoa, ponto, aqui, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Deixa eu desfazer aqui, na verdade. Return. Está falando que eu não posso usar o this, né, no contexto estático aqui. Deixa eu apagar aqui, então ele vai funcionar aqui agora. Eu vou comentar isso aí com vocês também, tá, pessoal? Então eu posso fazer o seguinte: eu posso vir aqui pessoa e fazer aqui um ponto get número de instâncias, tá bom? Então aqui ele vai me retornar, deixa eu só colocar aqui mais para cima aqui, vai me retornar aqui o número de instâncias da classe pessoa. Então quando eu executar aqui, ó, ele vai mostrar que tem duas. Se eu, sei lá, colocar, vamos colocar assim, só para poder ilustrar aí para vocês, tá? A, B, C, D, vamos supor assim, né? A, B, só para poder ilustrar, tá, pessoal? D, E e F. Aqui eu trocaria os nomes, né? Por exemplo, Clara, Cecília, Juliana e Marcos, por exemplo, né? Então aí colocariam os valores diferentes aí. Juliana, 22, Marcos, 25, por exemplo, né? Então tem quantas pessoas agora? Eu tenho 6 pessoas, né? Porque, pessoal, vocês conseguem entender aqui que cada vez que eu chamo o construtor da classe pessoa, o que vai acontecer aí? Basicamente, eu vou incrementar um contador que ele é estático. Lembrando aí que ele é independente de instâncias, tá bom? Então, esse contador ele vai ser sempre incrementado toda vez que eu chamar a classe pessoa. Lembrando que ele tem que ser estático, porque se ele não fosse estático, o que aconteceria? Né? Se ele não fosse estático aqui, ó, deixa eu apagar aqui, o que vai acontecer? Se ele não for estático, né, na hora que eu executar aqui, ó, opa, acho que já deu um erro ali, ó. Deu um erro, porque aqui eu estou colocando. O que vai acontecer? Né? Eu vou explicar isso aqui também. Já vou aproveitar aqui o que aconteceu, né? Por exemplo, como ele não é estático, né? Eu não posso chamar
usar uma variável externa do meu método que também não seja estática, né, estática, porque esse método ele é estático. Então, se eu for usar qualquer outra variável fora desse método, ela obrigatoriamente tem que ser estática, igual acontece no main, né? Por exemplo, se eu venho aqui e crio uma variável, vamos supor, int valor, né? Igual a 7, por exemplo, né? E aí eu tento, por exemplo, imprimir aqui, ó, ciso, né? Valor. Olha lá, eu não vou conseguir usar, imprimir o valor fora do método main, porque o valor não é uma variável estática. Então, eu teria que colocar a estética aqui, e aí sim ele passa a reconhecer dentro do método main essa variável estática. Então, eu não consigo usar uma variável externa do método, né, uma outra variável, ou seja, um atributo, né, da classe, né? Então, eu não consigo usar uma outra variável que ela não seja estática, né, dentro de um método que é estático. Por exemplo, a main é um método estático. Então, para eu usar uma variável externa, ela obrigatoriamente tem que ser estática. Perfeito? Entenderam, pessoal? Agora, o contrário não tem problema. O contrário que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor que na classe pessoa aqui, no nosso exemplo, esse método ele não fosse estático, tá bom? E o contador ele fosse estático. O que vai acontecer aí, né? Ele vai continuar aceitando aí, deixa eu voltar o meu vídeo aqui, ele vai continuar aceitando, o método aqui vai passar a funcionar, tá? Só que para eu usar esse método, eu vou precisar criar uma instância da classe pessoa, para poder chamar esse método get número de instâncias, né? Então, para eu não precisar criar uma instância ou um objeto da classe pessoa, basta eu colocar esse método como estático, porque ele fica independente de instância, tá bom? Então, dessa forma, eu consigo também imprimir aqui, então, o número de instâncias da nossa classe, né, que são 6, né, e aqui embaixo eu imprimi o valor 7, que era da variável que eu tinha dado de exemplo aí para vocês. Então, que eu vou fazer? Eu vou apagar esse valor aqui, essa variável que eu criei, tá bom? Vou apagar aqui também, deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Consegue entender aqui, então, esse exemplo da classe pessoa, né? Eu consigo, vamos supor que eu tenha outras instâncias da classe pessoa espalhadas aí pelo meu código afora, né? Esse método pessoa.get número de instâncias, ele vai me dar o número total aí de instâncias da minha classe pessoa, perfeito? Então, o que eu vou fazer agora? Olha que interessante, eu vou apagar aqui, tá? Foi só um exemplo para poder ilustrar aí o uso da palavra-chave estética. E agora eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou fazer um exemplo bacana aqui, só para vocês verem aí, né? Eu consigo fazer aqui usar a classe math, por exemplo, e colocar aqui o valor do pi, por exemplo, né? O valor de pi. Então, eu posso colocar aqui um double, né? Double pi, igual a esse valor aqui, né? E aí eu posso mandar, deixa eu voltar aqui a minha imagem. Então eu posso voltar aí, pessoal, e fazer imprimir aqui o valor de pi, né? Eu faço o siso, né? Ao invés de colocar pi dessa forma, eu posso colocar diretamente. Eu posso colocar pi aqui, né? Ele vai mostrar o resultado. Deixa eu mostrar aí, tá vendo? Então, a classe math, né? Ela possui tanto atributos, que o pi é um atributo da classe math, quanto métodos também, né? Então, eu poderia colocar... então, ela possui atributos estáticos e métodos estáticos. A classe math é um bom exemplo, né, de uma classe que possui... É uma classe utilitária, que ela possui tanto atributos quanto métodos estáticos, tá bom? Então, eu não preciso criar um objeto math, basta eu usar o nome da classe e fazer isso aqui, ó, math.py, tá bom? Ou usar um outro método aí da classe math, né, por exemplo. Aqui, pessoal, eu só coloquei como exemplo, mas eu poderia colocar direto aqui, tá? Isso aqui não faz muito sentido, eu posso colocar diretamente para poder imprimir
né? Aqui, ó, math.pi. Um outro exemplo bacana, né? É o que? O math.pow, né? Que é exponencial aí, né? Então, por exemplo, eu quero 2 elevado a 3, né? E aí eu consigo executar aqui, né? Na hora que eu executar, ele vai me dar o valor de 2 elevado a 3, que é 8. Perfeito, pessoal? Então, na nossa próxima videoaula, eu irei mostrar para vocês a palavra-chave reservada final, né, o final, né, e aí sim eu vou mostrar como criar também constantes, né, por exemplo, igual pi aqui, né, e constantes a gente vai ver que a gente utiliza as constantes todas com letras maiúsculas, né, é uma convenção aí, usar nas constantes todas as letras maiúsculas. E aí, no caso, se precisar ter mais de uma palavra, separar por underline, tá bom? Então, a gente vai ver isso na próxima aula, que é como utilizar aí a palavra-chave final, tá bom? Então, a gente viu hoje, na aula de hoje, a palavra-chave static. Na próxima videoaula eu vou gravar o final. E ainda essa semana vai ter string, a gente vai ver um pouco mais aí os principais métodos da classe string. E por último aí, dessa semana agora, a classe object e os principais métodos da classe object. E aí, posteriormente, nós iremos entrar em novos assuntos aí no decorrer do curso, tá bom? Bom, pessoal, eu vou encerrando aqui então a minha videoaula e um abraço a todos aí. Até a nossa próxima videoaula. Ah, pessoal, deixa eu só comentar, acabei me esquecendo aqui. Eu vou postar também para vocês uma lista de exercícios sobre o static, tá bom? Bom, eu vou indo lá, pessoal. Qualquer dúvida, basta entrar em contato comigo, tá joia? Uma boa noite a todos e até a nossa próxima videoaula.